Olá pessoal, tudo bem? Pastor Djalma Pinho aqui falando. Seja bem-vindo ao programa Essencialidade. Bom, esse programa foi criado com um único objetivo: trazer você aquilo que é importante na sua vida, aquilo que é essencial. Aprender a olhar o mundo sobre um ponto de vista certo, que é o ponto de vista da sua espiritualidade. Lembre-se, espiritualidade é o estado natural da sua essência. Você é um ser espiritual e precisa agir como tal. Então eu quero te ajudar como neurocientista, como pastor, como economista, como um gestor, como um treinador, como alguém que já treina líderes e é coach de grandes personalidades nesse mundo aí do nosso Deus, no reino de Deus. E eu quero te ajudar a analisar as questões da vida. Com certeza vão te ajudar a cuidar melhor dos seus filhos, a dirigir melhor a sua empresa, a trabalhar melhor com seus colaboradores, a agir melhor com outras pessoas e também a se posicionar diante de questões políticas, de questões da ciência, enfim. Esse primeiro episódio que você vai assistir vai ser sobre metaverso, uma das ferramentas poderosas que o diabo está usando nesses últimos tempos para desconstruir a identidade do nosso povo. Então isso é uma questão de essencialidade. O programa Essencialidade vai ao ar toda quarta-feira a partir de 6 horas da tarde. Fique atento aí, porque teremos muitas coisas legais para a gente comentar. Deus abençoe você! Olá minha gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Djalma Pinho e eu quero te convidar a fazer um mergulho hoje num tema muito importante. Eu vou falar sobre os efeitos do metaverso e o reino de Deus. É isso aí. Qual o efeito do metaverso para nós que somos servos de Deus, para nós que pensamos em levar o reino de Deus adiante, para a gente que está preocupado com a vida de santidade, com a vida em Deus, de saber se a igreja está caminhando triunfante, dentro da vontade de Deus. Qual o efeito do metaverso em mim, nos meus filhos, nos discípulos na igreja, nos servos de Deus, para os pastores, para os missionários em campo? Qual o efeito do metaverso? E eu vou declarar uma coisa aqui que vai te assustar. Para mim o metaverso é, até agora, a maior ferramenta que o diabo já teve na mão, a maior disponibilidade tecnológica que o anticristo vai usar, e eu quero te mostrar isso aqui. Então fica ligadinho aí até o final para você entender sobre tudo. Deixa eu te pedir, se você gostar disso aqui, eu quero que você se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal, toque o sininho para toda vez que a gente tiver aqui um vídeo legal, você poder estar com a gente. E por favor, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, faça com que esse vídeo chegue na vida de outras pessoas. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Bom, eu sou Djalma Pinho, sou pastor, sou neurocientista. Minha pós em neurociência e comportamento. Então a minha especialidade é entender como funciona a mente humana. É entender como funciona o comportamento humano, a parte cognitiva dele. Mas eu também sou PhD em teologia, então eu fiz o meu bacharel em teologia, meu mestrado em teologia, meu doutorado em teologia, prestei a minha tese, e a minha tese foi sobre inteligência espiritual. Sim, a inteligência espiritual é hoje considerada a inteligência das inteligências. Eu tenho um livro que é um best-seller nessa área. Inteligência espiritual, desvende o poder da inteligência espiritual. Esse é um vídeo que eu quero não só mostrar para você o que significa o metaverso, mas também eu quero te mostrar como isso afeta essa sua inteligência espiritual. Então fica ligadinho aí para a gente poder começar a entender sobre isso. Bom, primeiro eu preciso te falar um pouquinho sobre o que é, afinal de contas, o metaverso. O que é um metaverso? O que ele funciona? Como é que funciona isso? Metaverso, o próprio nome já diz, meta significa expandir ou sair de uma realidade para uma outra. Para você ter uma noção, a palavra convertei-vos, que João Batista usa, quando ele diz convertei-vos, é chegado o reino dos céus. A palavra converter que ele usa ali, ou arrepender-se, é chegado o reino dos céus, é a palavra metanoia. 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 Meta-expansão. Algo que vai além, algo que sai de uma atmosfera para outra. E noia é inteligência ou alma. Então,
A ideia da conversão, ou a ideia do arrependimento aqui inserido no metanoia, significa uma expansão da sua inteligência. Mas agora a gente está falando de metaverso, ou seja, expandir para o verso, expandir para uma outra dimensão. Então, metaverso é a criação digital de um mundo semelhante ao nosso. Quando eu digo semelhante, é bem no termo da palavra. Não é igual. Parece, mas não é. Mas a ideia do metaverso é essa. É existir um outro mundo aonde eu possa entrar nesse mundo. E você entra através de um óculos. Você põe um óculos e entra dentro de uma realidade criada pelo computador. Então, o metaverso é nada mais, nada menos do que um mundo criado digitalmente. Deus criou esse mundo aqui que nós vemos. Árvores, plantas, cachoeiras, mares, homens, animais. Tudo isso aqui foi criado por Deus. Agora o homem cria um mundo digital. Um mundo totalmente criado pelo próprio homem. Agora, pasmem. Tudo mostra pra gente que a tendência é que as pessoas comecem a adentrar nesse mundo digital através dessa máscarazinha para experimentar esse mundo digital. E o que vai acontecer, e você vai perceber isso aqui ao longo desse bate-papo nosso aqui sobre metaverso, é que as pessoas experimentando esse metaverso, a tendência é que não haja volta ou retorno. E aí eu vou te explicar por quê. Há até correntes que acham que a gente vai entrar no metaverso, mas depois isso vai ficar chato e as pessoas vão sair. Eu não acredito nisso, porque eu acredito que estamos de verdade no final dos tempos, e eu tenho alguns textos para te mostrar como é que a Bíblia já previa esse momento que a gente está falando aqui agora. Mas eu quero que você entendesse isso aqui que eu vou dizer para você, com base na neurociência, com base na Bíblia e com base nos fatos do que está acontecendo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: quem é que promove isso? Quem está levantando essa bandeira do metaverso? Quem tem interesse de que haja um mundo virtual para que a gente participe de um mundo fora dessa realidade? Bom, quem tem interesse nisso, obviamente, são pessoas que mexem já com o mundo digital. Então você vê um dos maiores investidores disso é o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, ele é o dono do Facebook, que agora não é mais Facebook. Como é que se chama o Facebook? Agora ele é Meta. É exatamente isso. Meta. O próprio nome já remete ao futuro da existência. Ele já sabia que isso ia acontecer. Que a tendência era migrarmos de tudo o que nós vemos hoje nos computadores, migrar para uma outra dimensão. Então ele já chamou a sua empresa de Meta. Ele já garantiu até na identidade de que ele é um dos precursores disso aqui. Quem tem interesse nisso? Quem comercializa produtos digitais? Principalmente o pessoal do NFT. O que é o NFT? São produtos digitais que você pode adquirir e eles têm valor. Só que eles não existem no mundo real. O que é NFT? Non-Fungible Tokens. Então, o que é um token? Um token é uma moeda digital. O token é algo que é digitalizado e tem valor. Então, é algo não tangível, algo que não se gasta, né? Uma coisa fungible, uma coisa fungível, se é que eu acho que existe essa palavra em português. Existe, cara, essa palavra em português? Fungível? Acho que sim, talvez até exista, mas fungível é uma coisa que desgasta, que acaba, que com o tempo corrói, né? A minha Bíblia aqui está bem novinha, eu ganhei de presente aqui da Igreja Batista Campo dos Afonso, meu amigo apóstolo Joaquim. Ele me deu a Bíblia novinha, mas se eu começar a usar, ela vai desgastando e vai ficar como essa aqui, ó, que já está despencando aqui, a capa já está aqui toda descolorida. Então as coisas reais, elas acabam. Eu já estou velhinho, meu cabelo já está ficando branco, então tudo que é real acaba, mas as NFTs não se acabam, é um produto que você compra e ele vai durar para sempre, porque ele não acaba. Ele pode perder o valor pela procura, mas ele não acaba. Non-Fungible Tokens. As NFTs já são negociadas. Por exemplo,
Esse macaquinho aí que eu vou pedir para o Caio colocar na tela, esse macaquinho é do Neymar. Ele investiu milhões nesse macaquinho e se alguém quiser fazer alguma propaganda usando esse macaquinho, vai pagar ao Neymar uma fortuna pelo uso desse negócio. Então, quem se utiliza de compra e venda de produtos digitais, de moedas digitais, startups, games e outros demais tubarões aí desse mundo digital, que não tem como fugir mais disso, tudo vai migrar para lá. Nós vamos chegar a um tempo em que para você ir fazer compra, hoje já existe isso, você quer fazer compra, você não precisa ir no mercado. Você entra no site, marca ali o que você quer e você manda enviar para sua casa. Você paga uma taxa, alguém escolhe para você e ele vem para casa. Só que o que vai acontecer agora é o diferente. Você vai botar um óculos. E quando você colocar um óculos, você vai poder entrar no mercado. E você vai fazer compra se tivesse dentro do mercado. Você vai pegar um produto na mão, você vai escolher um produto, vai tocar no produto e ele vai cair no seu carrinho. E aquilo vai ser enviado depois para sua casa. E você vai escolher um produto participando de algo real. O que vai acontecer é que vai existir um outro mundo. Vai existir um outro mundo. Eu acabei de descobrir que tem um filme já do metaverso. Chama Jogador Número 1. Onde esse ambiente do metaverso foi chamado de Oasis ou Oasis. E a pessoa é enviada para lá. Agora o nome é muito interessante ser chamado de Oasis. Porque o que é um Oasis? Um Oasis é um delírio da mente de algo maravilhoso e de pura necessidade. Essas coisas, para os neurocientistas como eu, funcionam como produtores dopaminérgicos. O que são os produtores dopaminérgicos? São aqueles que, pela visão, pelo tato, ou pelo olfato, ou pela minha percepção, gera em mim dopamina, satisfação, prazer. A dopamina é o que vicia. Por exemplo, se eu comer muito açúcar, ou se eu começar a comer açúcar, o meu corpo se acostuma com aquele prazer que o açúcar dá, e o açúcar não é tão bom assim, principalmente se você consumir em excesso, você acaba se viciando. Assim também como o vício da bebida, assim também como o vício das drogas, assim também como a pornografia. Todas essas coisas são um encontro do seu cérebro com uma descarga de dopamina elevada, e tudo que é descarga é elevada, o meu cérebro entra num êxtase muito alto. Esse êxtase muito alto, quando recebido pelo meu cérebro, faz com que o meu cérebro tenha uma percepção de que se eu tenho isso à disposição, essa descarga bem elevada, que o meu corpo não precisa, mas o meu corpo sente o prazer disso, mas ele não precisa, mesmo sentindo o prazer, o que o meu cérebro faz? Ele elimina receptores dopaminérgicos, o que faz com que reduza o meu apetite, o meu prazer com aquilo que eu estou consumindo. Mas ao contrário de eu começar a consumir menos, ou deixar de consumir, porque o meu corpo não sente mais prazer, o que o meu cérebro faz, ou o meu comportamento faz, é que aumento a quantidade de vezes que eu vou consumir aquilo, ou a quantidade de coisas que eu estou consumindo. Em outras palavras, se eu uso uma droga e ela me dá uma descarga muito elevada, o meu cérebro reduz, ou ele entra em dessensibilização com relação àquela droga, o que faz com que eu queira consumir uma quantidade de droga maior para ter a mesma sensação anterior, já que o meu corpo já não recebe aquilo ali. Isso acontece com o alcoólatra. Você toma um pouquinho e fica bêbado, mas se continuar tomando sempre, daqui a um pouquinho você precisa tomar uma quantidade maior para poder ter a mesma doideira que você teve lá no início. Assim que funciona, com a pornografia e com tudo. Tudo que vicia uma pessoa e leva ela à desgraça do vício, funciona à base disso que eu acabei de falar com você sobre a dopamina. O que vai acontecer no metaverso é que o metaverso é um mundo dopaminérgico. É um mundo onde você pode ser o que você quiser. Se o cara é feio aqui, ele pode ser bonito lá. Se o cara se acha esquisito em alguma área aqui, ele pode se achar o máximo lá. Lá ele é o perfeito, lá ele é o sensacional, lá ele é o extraordinário. Lá ninguém critica, lá ninguém julga, lá ninguém vai condenar ele. Lá ele vive num mundo fora de uma realidade. Então se aqui eu tenho que me esforçar para estar saudável, para treinar, para comer bem,
Lá eu não preciso. Então eu posso comer muito mal aqui nesse mundo e ter os prazeres que eu preciso lá no outro mundo digital. Pare para pensar na desgraça que isso vai ser para as nossas crianças. Na desgraça que isso vai ser para pessoas preguiçosas e que, na verdade, elas vão se tornar cada vez mais preguiçosas, porque elas não vão ter nenhum estímulo para poder melhorar nem a saúde, nem o corpo físico, nem nada, porque eu não preciso ser bonito, eu não preciso ser saudável, eu não preciso ter melhor, porque lá do outro lado eu consigo tudo o que eu quero. Entenda isso. Quem tem interesse nisso é quem ganha dinheiro com essa loucura toda. Porque de verdade a humanidade não precisaria disso. A humanidade já tem o prazer dado por Deus dentro desse mundo que ele deu para nós. Mas o homem está criando um mundo digital, totalmente para ele. Olha que coisa interessante. O que vai acontecer com a relação dopaminérgica é que nós seremos escravos desse outro mundo. O rapaz, a criança, vamos lá, vamos falar da criança, olha a pedofilia entrando aqui. Uma criança que hoje não tem, até tem acesso a ela digitar coisas aqui na internet, ela acaba aqui na internet achando mulheres nuas e outras coisas até piores. Mas o pai consegue controlar isso, ele consegue tomar conta aqui disso aqui. Agora, quando o mundo tiver totalmente digitalizado, quando a criança colocar o óculos para ir para a escola, para ir para o futebol, para encontrar com os amigos, você não vai saber o que ela está fazendo. Até porque esse mundo digital está aqui na cabeça dela. Ela vai colocar o óculos e você está achando que ela está... antigamente, você, como no mundo real, você controlava o seu filho. Agora você não vai controlar mais. Ele diz que vai na casa de um amigo, ele pode estar indo numa boate. E você não sabe. Ele pode estar entrando numa boate, ele pode estar entrando num grupo de swing. Ele pode estar entrando, sabe, numa igreja satânica. Ele pode estar indo aonde ele quiser, fazendo o que ele quiser, e ninguém vai julgar, até porque não vai haver criminalização disso. Por que não vai haver criminalização? Porque no fator real, ou seja, o corpo daquela criança não está sendo afetado. Ela não está sendo prejudicada no corpo, ela está sendo prejudicada no psicológico. E até que se criminalize o psicológico, quantos anos vai levar para isso? Até que a humanidade perceba a destruição que isso vai estar afetando as pessoas, isso vai demorar muito para se criminalizar. Primeiro virá o prejuízo, para depois vir a criminalização, não tem dúvida nenhuma disso. Quantas pessoas vão se viciar nisso? Quantos adolescentes, jovens, pessoas adultas? Imagina, a pessoa vai envelhecendo e ela já não tem o corpo mais, mas ela tem toda a experiência. Ela vai poder entrar com aquele corpo velho dela, de 80, 90 anos, 70 anos. Ela vai poder entrar aqui e voltar a ser um jovem de novo e viver no mundo digital como um jovem. Mas, pastor Djalma, isso é incrível, sensacional. Não, não é. Porque, na verdade, todo mundo tem um ciclo. Você tem que aprender a viver como criança, de criança como adolescente, de adolescente como jovem, de jovem como adulto, de adulto como velho. Porque você tem um ciclo onde você acumula experiência e agora você tem que treinar outras pessoas. Você tem que deixar de viver para treinar outras pessoas. O que vai acontecer é que os nossos experientes senhores e senhoras não vão estar preocupados em treinar os mais jovens, eles vão estar preocupados em viver a sua vida, porque eles vão continuar sendo jovens no mundo digital. Pessoas vão poder ter relações com outras pessoas. Eu fico vendo na internet hoje quantas meninas novas, de 20 e poucos anos, procurando relações com homens mais velhos. E por que elas procuram relações com homens mais velhos? Porque eles têm mais dinheiro, porque eles têm mais experiência, porque eles têm mais conhecimento, porque eles têm mais coisas para contar do que um jovem garoto de 20 e poucos anos. E elas podem fazer isso, por quê? Porque na internet você pode um monte de coisas que as pessoas não veem. Agora, eles não se encontram, eles não têm acesso um com o outro, a não ser que marquem fora daqui. Agora você imagina quando a internet introduzir nesse mundo digital, no metaverso, as sensações. Ou seja, você vai poder colocar roupas em você, junto com o óculos, onde você vai sentir
o toque das outras pessoas, você vai poder ter relações sexuais com pessoas dentro do metaverso. Imagine aonde vai parar esse mundo. Vamos ver se a Bíblia já conhecia isso. Eu separei alguns textos aqui para você poder ver isso junto com a gente. O primeiro texto que eu quero trazer para você se encontra em Daniel, 700 anos antes de Cristo. A palavra foi dada ao profeta Daniel por Deus dizendo: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Está falando do livro da profecia dos últimos tempos. Até o final do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Deus dizendo a Daniel: vai chegar um tempo, Daniel, em que as pessoas não andarão de cavalo, elas não andarão com seus próprios pés, mas elas vão voar de um canto para o outro, elas vão correr de um canto para o outro. Hoje essa profecia já é compreendida quando a gente pensa nos aviões, mas pense nisso aqui: eu levo para ir para Israel cerca de 14, 15, 16 horas, para ir para o Japão, Austrália, cerca de 24 horas viajando. Mas no mundo digital basta apenas um clique, apertar de um botão, e eu entro no mundo digital e eu poderia entrar em outros universos completamente diferentes do nosso. Quando a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, ele está dizendo: a ciência vai caminhar para um tempo onde as pessoas sairão de um lugar para o outro. E isso é profético. Daniel, quando chegar isso aí, quando as pessoas puderem estar indo de um lugar para o outro, inclusive de uma dimensão para outra, esse é o final dos tempos. Isso aqui você conjuga junto com Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, diz a Bíblia, o amor de muitos se esfriaria. Presta atenção, aqui Jesus está trazendo para nós uma profecia, dizendo que por causa dessa ciência, a iniquidade ia se multiplicar. Quando eu digo que o metaverso é uma das armas mais poderosas do diabo, porque eu sei exatamente o que vai acontecer com as pessoas, que é exatamente o ataque sempre que o diabo faz. O ataque do diabo é sempre na identidade. Por quê? Porque quando Deus nos fez, em Gênesis 1, 26, ele fala sobre a criação de um ser semelhante a Deus. Façamos o homem em imagem conforme a nossa semelhança, nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre tudo. Deus nos fez semelhante a ele, ou seja, nós somos seres espirituais, nós temos consciência, nós amamos, nós vivemos por amor, nós agimos por amor, nós agimos por sentimento. O nosso cérebro é um cérebro social, a gente vive por pessoas, nós existimos para pessoas, meu propósito é para os outros. Deus nos criou para viver semelhante a ele. Acontece que o diabo ataca sempre a identidade. Ele atacou a identidade de Adão e de Eva no paraíso. Ele atacou a identidade de todos os profetas. Ele atacou a identidade do próprio Jesus. Se tu és o Cristo, se tu és o Cristo, o ataque é sempre na identidade. Quando a ciência se multiplica, ela se multiplica na direção das pessoas poderem transitar de um lugar para o outro, fazendo com que ela não tenha muito tempo de estar junto com os seus parentes e familiares. O afastamento, o distanciamento sempre é a destruição. É por isso que a Bíblia diz que o amor se esfriaria. Quando você começa a ter a relação dopaminérgica, a satisfação de poder ter sensações prazerosas, não sendo com pessoas, mas sendo com o mundo digital, uma coisa que não existe. O que na verdade você está fazendo é substituir o seu prazer de estar com a família, o seu prazer de estar abraçando um amigo, conversando com um amigo, para poder estar dentro de um mundo digital com pessoas que você não conhece, mas também não interessa, porque isso não vai te fazer mal. A ideia que o mundo digital passa é que por ser digital, por não ser um mundo real, você não está em perigo. Eu não vou sair para a rua mais, porque na rua eu tenho o perigo de um assaltante me pegar. Mas preste atenção, no mundo digital, ninguém vai me assaltar. Olha, as pessoas podem não te assaltar fisicamente, mas elas vão assaltar a coisa de que mais valor uma pessoa tem, a identidade dela. Eu quero que você preste atenção nesse texto que eu vou te dizer aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 4,
do versículo 1 ao 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Em outras palavras, aqui diz, apostatarão da fé. Sabe qual é a palavra que está ali? Apóstases. Apóstases é uma palavra grega que significa afastamento. No final dos tempos, as pessoas se afastarão de Deus. E como Deus está em mim e em nós, elas se afastarão dos pastores, elas se afastarão dos irmãos da igreja. Igreja no futuro, de metaverso, para que eu vou numa igreja física se eu posso de casa entrar com o meu óculos numa igreja em metaverso? Eu vou sentar na minha casa, botar o meu óculos e eu entrarei dentro da igreja somente com o meu joystick. Eu entro na igreja, eu sento, eu converso com o irmão que está do lado, eu dou a minha oferta, eu entrego o meu dízimo. Para que eu vou arriscar sair da minha casa, do lugar seguro que eu estou em casa, se eu posso ter um relacionamento com as pessoas via mundo digital? Mas agora eu vou dizer uma coisa para você. Como neurocientista eu posso dizer para você, quando isso acontece, de você não poder se aproximar mais das pessoas e você não ter o contato físico com as pessoas, você perde uma coisa chamada ocitocina. Um abraço, um aperto de mão, um sorriso, um olhar de uma pessoa para outra. A pregação do pastor e eu olhando para ele, e eu escutando suas palavras, o impacto daquilo gera em mim diversos hormônios. E o principal deles é a ocitocina. O que é a ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor, que gera a compaixão, que gera a misericórdia, que gera o perdão, que gera o amor ao próximo, que gera a confiança, que gera a fidelidade. Quando eu não tenho a ocitocina, tudo isso aqui é jogado fora. Nós vamos viver um mundo em que o amor de muitos se esfriariam. É isso que diz Mateus 24, que eu acabei de ler com você. Por se multiplicar a iniquidade via mundo digital, via ciência se multiplicando, o amor de muitos se esfriaria, ou seja, a ocitocina vai se esfriar. E uma vez que a ocitocina se esfria, porque não tenho relação com as pessoas e nem com Deus, você tem uma noção, Deus criou a mulher da seguinte forma, o ser humano, quando você tem um bebê, a mãe vai amamentar, arrancar o leite de dentro da mãe é uma coisa dolorosa. O filho vai chupar aquele leitinho do seio da mãe e aquilo é doloroso. Mas quando a criança se aproxima e bota o peito e começa a chupar ali o leite, o que acontece nessa hora? O corpo da mãe começa a produzir ocitocina. E essa ocitocina do corpo da mãe gera amor para que ela suporte aquela dor. Por isso a mulher suporta mais dor que o homem, porque ela tem mais ocitocina que o homem. Por que a ocitocina é uma coisa importante? Porque o hormônio do amor é importante, porque ele nos faz suportar as descargas. Nós estaremos produzindo adolescentes mais fracos, jovens mais fracos, pessoas mais fracas com a ausência da ocitocina. Qualquer coisa vai nos abalar. Senhoras e senhores, eis a explicação para vocês. Porque nós já vivemos hoje um mundo onde a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos emocionais estão aceleradamente crescendo. Por quê? Nós estamos nos afastando de pessoas. Quando eu cresci como jovem, eu sentava na minha rua junto com um monte de amigos. Hoje a vida é tão corrida que eu não consigo nem encontrá-los mais. Eu tenho que ficar aqui brigando com os meus amigos para a gente se encontrar, para tomar um cafezinho, para ver se eu tiro 1 hora, 2 horas na semana para ver um amigo ou outro amigo. Antigamente, todos os dias, antes de dormir, a gente sentava, conversava, brincava, brincadeiras de criança. Hoje não existe mais. Hoje as crianças estão jogando, cada um na sua casa. Isso já está acontecendo via celular. Eu moro num condomínio em que as crianças ainda se encontram, mas existem lugares em que isso não pode acontecer devido à violência. Então os pais seguram em casa e eles acabam tendo encontros digitais com seus amigos. Jogam os mesmos jogos digitais para poder se encontrar. A produção de ocitocina está baixa. E isso tem feito das nossas crianças mimizentas. Crianças que não aceitam nem mesmo ser confrontadas mais. Elas não aguentam mais o contraditório. Estamos vivendo num mundo digital, onde
as pessoas vivem numa cultura de cancelamento. Você é amigo ou não de pessoas que te curtem ou te cancelam. Hoje é assim, uma pessoa falou uma coisa que eu não gosto, eu cancelo. Eu estava rindo aqui junto com o Caio, que trabalha aqui comigo, meu primo, de algo muito interessante. Eu postei a foto do pastor Silas com o Bolsonaro e a Michelle em Londres. E eu disse, olha que honra, né? Nós termos um pastor sendo honrado. Isso, ele representa todos os outros pastores, ele representa todo o segmento evangélico, né? Sendo honrado por um presidente. Antigamente, presidentes nem ligavam muito para Deus, e hoje presidentes pedem oração, presidentes pedem, né? Eu não estou aqui julgando se isso é certo ou errado, eu estou dizendo para você que é uma honra. É uma honra. Em países católicos, você tem um bispo lá acompanhando, é uma honra para os católicos. Em países evangélicos, uma honra para os evangélicos. Em países muçulmanos, uma honra lá para o Shah, eu não sei o nome lá do homem que está ali à frente. Então é sempre uma honra para aqueles que estão acompanhando participar do poder, participar desse tipo de coisa. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós estamos vivendo num mundo tão estranho que só pelo fato de eu colocar uma coisa que eu acho legal, outras pessoas olharam e falaram assim, deixando de seguir agora, me cancelou na vida dela. Quer dizer, ela me seguia porque ela viu que o meu conhecimento gera crescimento para ela. Mas no momento em que uma opinião minha sobre um personagem, seja o presidente ou seja o pastor Silas, ela não gosta desse personagem, ela simplesmente me tira da vida dela. Ela está tirando todo o conhecimento que eu posso gerar para ela por causa de uma opinião que eu tenho. Você já pensou o que vai acontecer daqui para frente quando o mundo for completamente digital? As pessoas vão querer escolher só aquilo que dá prazer. Nós estamos vivendo num mundo hedonista, de verdade, onde elas só vivem atrás das coisas que lhe dão prazer. Isso cria personagens doentes, pessoas doentes. Gente, está na mão do diabo uma das maiores ferramentas poderosas. Nós vamos ver o mundo sair da timeline. A timeline já é uma coisa estranha, porque você fica viajando pelo mundo aqui, ó, só passando o dedinho para cima. Só que isso vai mudar. Agora, ao invés de passar o dedinho para cima, eu não terei mundo aqui, ó, porque enquanto eu estou passando o dedinho, eu estou aqui olhando para o lado. Às vezes eu até brigo com a minha esposa, que eu estou deitado ali na cama com ela está lá passando o dedinho, né, na timeline. Eu digo, ei, eu estou aqui, vamos conversar, vamos bater papo. Então, isso já atrapalha um relacionamento. Você vai ao jantar, ao almoçar num restaurante, os amigos estão tudo ali com o celular, passando a timeline. Agora você imagina quando não existir mais timeline. E o que vai existir é um óculos. E esse óculos vai ser cada vez menor. Talvez esse meu óculos possa ser um óculos onde eu só vou apertar o botãozinho e ele vai se transformar num óculos de dimensão para o metaverso. Uma passagem, uma abertura para o metaverso. Eu vou estar sentado na mesa, mas o meu corpo está ali, mas a minha mente vai estar em outro lugar. Só que dessa forma não somente os meus olhos, mas a minha mente como se o corpo todo tivesse. Porque lá eu sou um avatar, eu sou um personagem criado por mim. A coisa mais estranha de tudo é que esse personagem pode ser, preste atenção, esse personagem pode ser eu como homem, ou se eu não quiser ser homem, eu posso ser uma mulher. Ou se eu quiser ser um GLBTQIA+, eu posso ser. Se eu quiser ser um bicho, eu posso ser. Um dragão, eu posso ser o que eu quiser lá. E ninguém vai me julgar. Eu não vou ter dor na consciência. Se as pessoas já saíam do armário nas suas crises de identidade e já assumiam coisas que Deus não as criou desse jeito, você imagina no metaverso, onde você pode fazer sem que seja julgado por coisa alguma. Nós já temos muitas pessoas que de dia são um personagem e à noite, quando se tranca em casa, se transformam num outro personagem. E isso já é uma doença de transtorno. Transtorno de bipolaridade, diversos transtornos que se manifestam dessa forma. Agora você imagina, quando isso for incentivado à quinta potência,
a 7ª potência, eu sei lá quantas vezes isso vai multiplicar na vida de uma pessoa. E eu quero concluir, terminando isso aqui, para dizer para você que o pior de tudo que o diabo vai fazer é desconstruir a sua identidade. Isso que eu acabei de falar. Você vai deixar de ser o que você é para ser alguma outra coisa. Ah, mas isso vai ser momentâneo, na hora só que eu entro no metaverso. Não, não. O que vai acontecer é que vai existir isso. O metaverso vai ser uma coisa tão prazerosa que você não vai ter prazer mais em estar aqui nesse mundo. Quando você estiver aqui nesse mundo, você vai estar em depressão. Quando você estiver aqui nesse mundo, você vai estar sem prazer. Quando você estiver aqui nesse mundo, você não vai querer viver. Então, você vai gastar mais tempo no metaverso. Porque lá você ganha dinheiro. Porque lá você trabalha. E porque lá você se diverte. Aqui no metaverso, a vida será um tédio. Será chata. A vida que Deus nos deu vai se transformar em chata. Tudo isso feito por estratégia satânica, por estratégia do diabo, que a Bíblia já avisava. No final dos tempos, a ciência vai se multiplicar, a ocitocina vai baixar, o afastamento e a apostasia vai acontecer. E quando isso acontecer, o Senhor Jesus está à porta. Está prestes a voltar. E se eu fosse você, eu não perdia tempo. Se você está afastado, volte para Jesus. Se você é pastor, guarda esse alerta que eu estou fazendo para você. Demore a entrar no metaverso. Não incentive o metaverso. Se você pode, não coloque esse óculosinho. Segure isso até o máximo que você puder. Quanto mais nós retardarmos o metaverso. Atenção, políticos, parlamentares, do Senado, do Congresso, câmaras de vereadores, vigiem o metaverso. Fiquem de olho, porque quando esse negócio entrar, nós estaremos na mão do mundo digital, aonde o diabo vai operar livremente. Eu quero deixar esse alerta aqui a todos vocês que, de forma inteligente, querem proteger a sua identidade. O nosso cérebro funciona. A base da nossa identidade tem um lugar no cérebro chamado córtex insular, que é a nossa identidade. Quando o córtex insular é aviltado, diminuído, eu tenho todos os transtornos se manifestando. A análise de todos os transtornos emocionais é uma deficiência no córtex insular diretamente, que é o lugar da identidade, chamado de material me, o eu material. Cuidado, eu sei o que eu estou falando, como pastor, como estudante de neurociência, eu sei o que eu estou falando. Eu deixo esse alerta aqui. Se eu fosse você, por favor, divulgue esse vídeo. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder esse vídeo. E, por favor, se inscreva no meu canal. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu leio todas as opiniões. Eu quero ler a sua opinião e quero te pedir, em nome de Jesus, fique atento. Estamos no final dos tempos. Guarde aí. Inteligência é coisa de Deus. Você é um ser espiritual. Guarde isso, para que você não seja enganado mais. Deus te abençoe, seja bem-vindo ao meu canal, esteja sempre aqui com a gente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.